Fala pessoal, boa noite pra vocês, boa noite você que tá entrando. Tô compartilhando aqui com outras pessoas pra poder entrar aqui. Então, boa noite, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi a semana de vocês? Sextou pra todos. Wesley, Deus te abençoe, cara. Eu que sou teu fã. Manda um beijo pra Colombo. Toda vez que eu entro na live, o Wesley manda essa. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês tiveram uma boa semana? Tiveram uma boa semana, uma boa sexta-feira? Conta aí. Como é que vocês estão? Vi que Vanessa Vicente também entrou. Matheus Cruz já está aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou chamar já. Quero saber como é que vocês estão. Que livro que vocês estão lendo? Vamos falar de livros. Que livro que vocês estão lendo? Fala pra mim aí. A minha semana foi ótima, graças a Deus. E a sua? A minha semana também foi ótima, cara. Essa semana nós tivemos a maratona de leitura da Revolução dos Bichos. E hoje a gente vai fazer o encerramento. Vou até deixar fixado um comentário aqui, ó. Então hoje é encerramento, a gente vai fazer a live resenha, batendo um papo também. A gente também vai falar sobre o clube de literatura que a gente vai abrir para pessoas agora reservadas. Vanessa, oi, boa noite. A semana foi corrida e a sua, minha semana também. Não foi corrida, tipo, teve bastante coisas, mas foi bem agitada. O Poder da Ação do Paulo Vieira, esse livro é top. Eu vendi esse livro esses dias, muito bom. E aí, beleza, Matheus? Então esse livro do Poder da Ação é muito bom, do Paulo Vieira. Muito bom mesmo. Esse livro que me despertou para aplicar muito conhecimento para a vida. Porque não adianta você reter conhecimento e não aplicar nada. Esse é um grande problema e a gente deve pensar muito sobre isso aí. Eu vou chamar o Matheus já pra gente trocar uma ideia. Sim, Vanessa, é muito top esse livro. Muito top mesmo. E aí, Matheus, beleza? E aí, Jonatas, beleza? E aí, cara, como é que você tá? Tudo na paz, mano? Tudo certo? Ô, mano, muito frio, mano. Misericórdia. Quase congelando aqui, cara. Olha o Ô, cabelo. pior que eu não tô com tanto frio, sabia? Nossa, cara, eu tô com muito frio, mano. Muito frio, cara. Nossa, eu tô suavão, mano. Só não vou fazer Ô, na deitar. cidade de vocês aí tá frio? Você que tá participando da cidade de vocês tá frio? Tá calor? Como é que tá? Se desse pra fazer deitado, eu ia fazer deitado, cara, mas Deus livre, mano. Tá muito frio. Muito frio, cara. Eita, bagulho. Oxi! Aí, voltou. Aí, beleza? Que haja luz. Ô, Fala aí, já galera. leu esse livro, mano? Já leu esse livro aí, O Poder da Ação, que a Vanessa de vocês estava falando? Cara, ainda não li. Já me falaram bastante desse livro, mas ainda não tive oportunidade de ler. Tava focando mais Sim, no conteúdo. ele é mais da classe do. Ele é mais da classe do. Da autoajuda, né? Uhum, Mas, cara, é um livro top, é um livro interessante. Eu, particularmente, não gosto muito de livro de autoajuda. aham, Mas esse livro, em especial, é um livro muito bom. Ele, O Poder do Hábito, também é muito bom. Gostei pra uhum, caramba do Poder do Hábito. É um livro que eu achei fantástico. E teve um outro que eu li também que eu achei muito top, que foi do A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Esse uhum. livro também é muito top, É, muito top. esse também, acho que até o Emerson falou, né, sobre esse livro na live que ele fez. Não, na verdade falou do Seja Foda. Esse eu nunca Isso. li. É. Eu tava mais, assim, mais focado no conteúdo mais da faculdade, né, cara, conteúdo mais, assim, histórico mesmo. Agora que eu tô Uhum, procurando um outro, lendo agora, mas voltando para ficção que eu gosto bastante, uhum. romance, eu tô gostando bastante, cara, bastante. Depois de Troia, assim, eu fiquei apaixonado por romance. Achei A muito Vanessa tá legal. falando que você é de São José dos Pinhais. É aqui vizinho, Vanessa. Você é vizinha nossa. Nós somos de Curitiba.
Estranhar se não tivesse frio aí, né? Tá muito frio, mano. Pois é, mas ela fala, não, aqui tá calor, tá de boa. Eu ia pra lá, cara, correndo. Correndo, correndo. Nossa, Mas é isso aí. Galera, mas vai que top, cara. compartilhando aí, vai convidando mais pessoas aí. O pessoal que participou da maratona aí. Acho que é interessante colocar, né, Jonatas? Você que participou da maratona, coloca aí pra gente saber o que vocês acharam. Você que Também, participou da maratona, exato. qual foi a Para quem não participou, você que tá aqui, não tá entendendo nada que tá acontecendo, a gente fez uma maratona essa semana da Revolução dos Bichos, do livro A Revolução dos Bichos, que é um dos livros agora que virou febre. E esse livro já tem um tempo já, mas agora virou febre, do George Orwell. muito bom. E nos comentários aí eu fixei aí a resenha final da Revolução dos Bichos agora. Se você quiser participar do Clube de Literatura, me manda um direct que eu vou te explicar que a gente vai entrar, com o novo livro do George Orwell, que é o 1984. Já Pois vai é, a ter. Vanessa começou a me seguir hoje. Ela é participante do meu 5K hoje, mano. Eu tô Ó, comemorando 5K, mano. que beleza. Maravilha. Ó, pessoal, então, a gente está fazendo a Revolução dos Bichos e o próximo vai ser 1984, George Orwell. Então, para você participar, você me manda um direct que eu vou te explicar como é que vai funcionar e a gente vai fazer não mais por aqui, pelo Instagram. A gente vai fazer tudo pelo Meet. Então, a gente vai pegar a leitura do George Orwell de 1984 e vamos fazer tudo no Meet. Então, vai ser algo exclusivo para as pessoas que gostam de ler, que querem ler. Aí vai ter análise do Matheus, vai ter minha análise, a gente vai chamar professoras de português para tratar sobre o livro, às vezes alguma coisa que a gente não entendeu. A gente também vai estudar além do livro para passar conteúdos históricos. Por exemplo, a Revolução dos Bichos, ela não é totalmente apenas uma historinha, tá? Da Revolução dos Bichos. Não, ela tem toda uma análise crítica, ela tem Todo um todo contexto. um conceito, exatamente. Então a gente vai trazer toda essa parte histórica, conhecimentos gerais, vamos trazer professores de português para tratar sobre esses assuntos. Então é importante que você participe, você que gosta de ler, compartilhar com outras pessoas também e sempre está dentro. Vanessa falou que vai chamar, exatamente. Chama lá, Vanessa, vai ser top. Matheus, vamos lá, cara. O que você tem a dizer agora? Cara, a gente encerrou hoje, eu fiquei tipo naquela. Mano, que Cara, rolou, doido? que O que livro, você cara. tem a dizer, Que mano? livro, que livro. A gente conversava ontem, né? E é um livro que dá vontade de você ler ele um dia só, porque é muito, muito bom mesmo o conteúdo. Achei, cara, não conhecia realmente nenhum trabalho de George Orwell. Primeira vez que eu tô lendo um livro dele. E é Uhum, tudo que falam mesmo. Mais um pouco, né? É realmente um gênio, é realmente um livro, eu diria, essencial, né? sim, Para os dias que a gente está vivendo. Porque, embora seja uma crítica, como a gente vai falar aqui no decorrer do vídeo, a Revolução Stalinista, acerca do comunismo da União Soviética, é um livro muito atual, né? Politicamente falando, a gente vê muitas coisas que ele coloca aqui nessa alegoria acontecendo nos dias de hoje. Eu, sim. sinceramente, cara, achei assim um dos melhores livros que eu já li até hoje. Sinceramente, a expectativa que eu tinha quando eu comecei a ler era de que seria uma obra boa, mas não esperava que seria tanto. E de Uhum, verdade que eu me surpreendi, assim. Porque a princípio, cara, quando você pega, né, o livro, você lê ali sobre o que se trata, né? Uma alegoria falando da revolução dos animais de uma fazenda. Você acaba meio que encarando isso como algo muito infantil. uhum, A gente exato. tem esse certo preconceito, né, sobre Uhum. o que uma história de bichinho vai me ensinar. E, cara, eu acabei o livro assim, mano. Tipo, meu Deus, cara. Por que que acabou? Por que Por que 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 acabou? acabou então? Eu também fiquei. Falei, mano, acabou, tipo, na hora Mano, do vai, mano. aquele plot twist, né? Acaba você. Tá, mano, acabou. Aham. É aquele livro que, sinceramente, pra quem ainda não leu, cara, você começa a ler, você quer terminar, e, cara, quando você tá quase acabando, você não quer terminar, porque você não quer que acabe o Uhum. livro. É muito bom mesmo. Muito bom. Indico, cara, indico pro pessoal que tá aí. E assim, Essa aqui, ó, Matheus, da editora Príncipes, só um adendo, Jonatas, uma aham. editora muito boa, cara.
É a obra integral, traduzida direto do inglês, e eu paguei muito barato nesse livro novo, né? Uhum. Até quero indicar para o pessoal, a editora Príncipes, ela traz uma proposta muito bacana, trazer esse conteúdo, essas leituras mais clássicas, né? De um preço mais acessível. Para vocês terem uma ideia, eu paguei R$ 15 no livro. Então, eles têm vários assuntos, assim, vários temas de Sim. leituras clássicas de um preço bem acessível mesmo. Uhum. Então, eu tava falando, eu queria falar sobre a Revolução dos Bichos, cara, porque a gente, para quem não sabe o que acontece na Revolução dos Bichos, existe o Sr. Jones, que ele é o fazendeiro, Uhum. né? E ele cuida de todos os bichos, porém, os bichos, eles têm o velho Major, Sim. que ele vai reunir todos os bichos, ele já tá velho já, se eu não me engano, ele é um porco, né? Uhum. Ó, o outro Matheus Cruz Matheus aqui, ó. Cruz, Muito meu bom. brother. Tô no 8º capítulo. Cara, será que a gente vai dar esse spoiler pra ele? Cara, eu acho que vamos tentar não dar um spoiler, né? Mas é algo que fica assim, é algo que já fica meio encaminhado. Você já sabe que Já fica. Só cara, que o final ele meio que surpreende, cara. O surpreende, final ele surpreende. surpreende. Matheus, você que tá lendo agora, cara, você tá bem no meio ali da explosão de tudo, né? É, Você vai se surpreender você tá muito. na ditadura ali. Você tá na ditadura ali, tá no Napoleão muito louco. Então, pra quem. Daí, esse velho major, que se eu não me engano, ele é um porco, ele reúne todos os animais e ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão, ele tem um sonho que ele fala que vai acontecer uma revolução em que os seres humanos vão ser expulsos e os animais vão viver daquilo que produz, porque o ser humano, o homem, ele é tirano e o homem ele está vivendo aquilo que ele não está produzindo, ele está comendo do que ele não produz, ele se beneficia daquilo que ele não produz e os animais já estavam se revoltando com isso, até por conta do sonho do velho major. Daí o que eu acho mais interessante é que do começo ao fim ele vai pontuar que os demais, exceto os porcos, os demais não tinham tanto conhecimento quanto os porcos. Aham, Então, a revolução já começa com os porcos, sim. porque eles têm um conhecimento. Só que esse é o problema, o saber é poder, o Uhum. conhecer é poder. Então, por eles terem esse conhecimento, essa sabedoria, eles começaram a dominar. E um dos dois que surgiram com grande poder a foi o Bola de Neve, né? Nobel. E foi o Napoleão. Napoleão. Cara, aí depois eles começam meio que se debater, né? Uhum. Napoleão fala uma coisa, Bola de Neve fala outra. Bola de Neve fala uma coisa, Napoleão fala outra. E nunca concordavam em nada, nada. Aí o que acontece? Napoleão já tinha um tramado para cancelar Bola de Neve. Já tinha tramado há muito tempo. O E famoso você vê golpe. o famoso golpe, O a famoso golpe. capciosidade de Cara, Napoleão. ó, só pegando esse gancho que você trouxe aqui, cara, como eu estudo história, é muito interessante você ver, cara, que é sempre a mesma linha, né? De uma Aham, revolução, de uma ditadura, sempre vai seguir ali, né, o mesmo padrão. Você disse algo interessante. sim, Os porcos são os que adquirem o conhecimento e se aproveitam desse conhecimento, né, pela falta, não diria de conhecimento, mas pela falta de informação que os outros animais vão ter, né? Na sim, verdade, eu acredito que o sonho do Major nunca foi que os porcos fossem os tiranos, né? No entanto, que ele sim. morre antes da revolução acontecer, e os porcos, eu Uhum, acho que vem nesse sonho do Major a oportunidade, né, de se estabilizarem no poder. sim. Então é interessante que a história vem se repetindo. É uma revolução, falando agora um pouco no contexto, comparando com a história do Brasil. Existia uma ameaça e eles vieram com um golpe, que foi um contragolpe, que muitos dizem que não foi golpe, mas na verdade foi golpe. Foi golpe, não tem o Foi que falar. golpe e ponto final. Eu mesmo sendo conservador de direita, eu assumo que foi um golpe. E é isso que Uhum, acontece. Então começa um golpe no meio ali dessa revolução, um quer dar um golpe, o outro quer dar um golpe, e acaba que um consegue, né, mais rápido do que o outro esse golpe. É interessante porque os animais eles não têm conhecimento, eles vão focar primeiro na classe trabalhadora,
né? Aí se parecendo muito, é o comunismo explícito, né? Eles vão Uhum. focar ali nos cavalos, que são os mais trabalhadores, os mais Os mais assíduos. rígidos, mais Exatamente. robustos. No entanto, que no capítulo 1, se eu não me engano, no capítulo 2, vai dizer que eles resistiram no início e depois eles acabaram se tornando os mais assíduos, né? Sob a máxima, Uhum. né, de vou trabalhar ainda mais, que é o que o Uhum. Boxer diz, né? Vou trabalhar ainda mais. E o comunismo é assim, né? Eles pegaram a primeira classe ali dos operários, falaram, ó, vocês estão trabalhando demais. A mesma coisa que acontece na história. E tocaram Uhum. num ponto que era uma ferida para eles. Disseminaram uma inverdade dentro da cabeça deles. Mas é muito, muito interessante, porque a história ela é sempre a mesma, é sempre o mesmo caminho. Ou o Samuel falando aqui, ó. Vou procurar esse livro amanhã. Procura, Samuel, pelo amor de Deus. procura, procura. É Procura, demais. mas não leia. Releia. É verdade, é Esse, verdade. esse é o livro para você reler, cara. Para você reler, Amanhã, reler, reler, reler. e amanhã eu já começo a reler ele de novo, cara, porque é um livro Ah, eu vou ler o dia inteiro. muito Amanhã vocês bom. me esqueçam. Em um dia termina, é muito bom. E é uma leitura É muito simples, não é bom. nada difícil, é muito simples. Uhum. Ó, eu vou pegar uma parte aqui para vocês entenderem. Olha, olha a ideia que eles vão pregar. Agora, camaradas, tem que chamar de camaradas, né? O É, animalismo tinha isso aí agora, tinha. camaradas. Camaradas. Agora, camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Enfrentemo-la. Nossas vidas são miseráveis, laboriosas e curtas. Nascemos, recebemos tanta comida que manteremos a respiração em nosso corpo. E aquele de nós que são capazes disso são forçados a trabalhar até o último átomo de nossas forças. E no instante em que nossa utilidade chega ao fim, somos massacrados com uma crueldade hedionda. Então, essa é a ideia do Major. Ele estava falando assim: um homem tirano, ele usurpa da gente. Ele nos esgota com um trabalho maçante, e por isso que nós vamos comer para sobreviver, não viver. Nós E vamos para comer para matar ainda mais, sobreviver. né? Uhum. Aí depois ele vai dizer assim: a vida de um animal é miséria e escravidão. Essa é a simples verdade. Então ele está trazendo essa ideia de que nós estamos vivendo uma miserabilidade Sim. e nós estamos presos a um sistema e não Uhum. tem como a gente romper isso aí, a não ser que nós pratiquemos essa revolução. A ideia do Major é boa, é ser livre, Na teoria é ótima. é sair do sistema, ser É livre. isso, claro. Aí daqui a pouco ele começa: por que então continuamos nesta condição miserável? Porque quase todo o produto do nosso trabalho é roubado de nós pelos seres humanos. Ali, camaradas, está a resposta para todos os problemas. Ela é resumida em uma única palavra: o homem. O homem é o único verdadeiro inimigo que temos. Remover um homem de cena e a causa a raiz da fome e do excesso é o trabalho é abolida para sempre. Então ele está tratando como o homem é o principal causador desse problema que nós estamos vivendo. Ele está dizendo para os animais, né? Aí ele vai dizer: o homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, ele não põe ovos, ele é muito fraco para puxar o arado. Ele não pode correr rápido o suficiente para pegar coelhos. No entanto, ele é senhor de todos os animais. Ele põe para trabalhar, ele lhes devolve o mínimo necessário para evitar que passem fome e o resto guarda para si mesmo. Então está tratando de um sistema totalmente opressor que Uhum. impõe trabalho, trabalho, trabalho e dá um pouquinho de comida para sustentar. Esse é o homem tirano, né? Uhum. É o homem ruim, né? É, É. é aquele sistema, como você disse, totalmente opressor e que suga tudo aquilo que a classe trabalhadora produz. É por isso que eu acho, Uhum, cara, eu achei incrível a alegoria que ele trouxe, né? Porque ele pegou algo simples para explicar algo que às vezes não é muito bem entendido. E ele deixa uhum, muito claro que na mente do major, na mente desse revolucionário, a classe deles era prejudicada. Eles uhum, não recebiam aquilo que eles mereciam. Não é que eles não tinham o suficiente.
ele implantou na cabeça deles de que aquilo que eles tinham era o mínimo, né? Eles mereciam muito mais. Só que é interessante porque, assim, cara, a gente olhando pela lógica, é claro que dentro de uma fazenda, indo para dentro da alegoria, os animais trabalham, né? O homem precisa do leite, o leite vem da vaca. O homem precisa dos ovos, os ovos vêm da galinha. Né? Mas o alimento, o cuidado que o proprietário da fazenda tem de ter com os animais, em nenhum momento ele é exposto, né, no pensamento do major. É como você disse, chega a ser até muito válido o pensamento dele, e, cara, quando você lê o capítulo 1 e o major conta ali a visão dele, você fala, cara, é a visão de um mundo ideal, né? Igualdade, todos os animais vão ser iguais, todos os animais vão comer igual. E comendo do que produz. Exatamente. É aquela questão, né, tipo de você vai viver do mesmo jeito que uma outra pessoa de maior condição vive, né? Animais, cavalos, vacas, cachorros, até os ratos, né? Ele fala ali que iriam ter as mesmas condições de vida. É muito interessante, porque é um sonho fácil de comprar, né? O sonho que o major teve. É muito fácil de comprar. E na teoria, né, isso é muito bom. E a gente vai descobrir já ali nos primeiros capítulos que na prática... Já dá ruim. Cara, é incrível, Jonas. Tem uma coisa que a gente sempre conversa, e o pessoal aqui acho que já ouviu muito essa frase. Você quer conhecer alguém, você dê poder a ele. Você quer saber quem é realmente a pessoa, você dê poder a ela. Eu sempre digo que tem pessoas que não conseguem lidar com o poder. Esse é o problema. Não é que a pessoa é ruim, é que a pessoa não tem facilidade para lidar com o poder, não tem estrutura para lidar com o poder. Sim. E é o que acontece, né? O major morre, a revolução começa a tomar forma ali, né? E os porcos vão se destacar, sendo os animais mais inteligentes. Eu ri muito quando ele faz alusão dos porcos no poder, né? Porque é uma crítica bem clara à liderança. Né? Os porcos. Eu achei muito interessante. Ó, a Gabi falando. Gente, até eu estou se interessando no livro. Que é um livro muito fantástico. É que você não tem noção. O livro é muito bom. O Matheus Cruz, que está aqui, não sei se está aqui, eu postei no Instagram, no primeiro dia da leitura, todo empolgado, cara. Ele começou a ler o livro e falou, Matheus, eu vou ler porque a tua empolgação me despertou interesse em ler. Cara, é muito bom, cara. Não, cara, minha esposa, ela ria da minha cara porque eu falava assim, cara, você tem que ler esse livro. É um livro não tenho palavras, cara. Eu fiz uma outra live ontem, né, em comemoração ao 4K. E aí o introliterato perguntou qual o melhor livro que você leu esse ano. Eu falei, A Revolução dos Bichos. Eu já vi, cara. É verdade. Não, e tem o outro dele, que é 1984, que também foi os dois. Cara, 1984 é um muito bom também. Daí o que é mais louco, mano, é que depois que começa a destrinchar isso, a destrinchar essa revolução, porque o escritor parece que ele está trazendo, que até eu comentei contigo, Matheus, que ele está trazendo que o velho major, ele é o Marx, o idealizador, ele está trazendo uma ideia, uma utopia. Não é um sonho, gente, pelo amor de Deus, é uma utopia. Eu tive essa impressão também. Ele dá essa ideia que é o Marx, porque o Marx traz essa ideia, tipo, caramba, é um lugar maravilhoso, onde todo mundo vai comer do que produz, todo mundo vai ter tudo igual, tudo certinho, vai ser um paraíso. Só que daí o que vira? O que vira é porque alguém tem que assumir a responsabilidade. Sim. E sempre quando alguém assume responsabilidade, volta o sistema, o poder, enfim, a corrupção humana, né? Daí o que eu acho mais louco é porque eles começam a fazer os mandamentos. Sim. Eles fazem os mandamentos. Cara, os mandamentos eu achei demais, cara. Porque, ó, vou ler pra vocês os mandamentos. Calma aí, vou buscar aqui. Eu vou ler pra vocês, porque daí, começaram a viver lá, a Vanessa tá tratando... Verdade, a empolgação de vocês tá demais, a Gabi falou.
Não, é muito bom. É bom, Todo mundo vai vocês vão ler esse gostar, livro. gente. Não Vocês vai vão ter jeito. gostar. Muito bom. Não, deixa eu buscar aqui, ó. Eu tenho aqui, Então falei. ó, os 7 mandamentos do animalismo. Primeiro, o que anda em 2 pernas é inimigo. Já colocando o homem numa posição de total. É, porque tipo, o homem é 2 pernas É, e. Nossa, que lógica, né? o que anda em 4 pernas ou tem asas é amigo. Aham. Nenhum animal deve usar roupa, nenhum animal deve dormir em cama, nenhum animal deve beber álcool, nenhum animal deve matar nenhum outro animal. E o 7º, que é a máxima, todos os animais são iguais. Que eu acho que é o principal, né, Uhum. mandamento, e que está por último, né? Entenderemos Sim. no final. Todos os animais são iguais. Todos os animais são iguais. Então, Sim. esses são os 7 mandamentos principais para começar a sociedade. Porque Muito toda a parecido com o sistema sociedade político, não sei qual aí. Né? É bem parecido. Bem direto. é meio parecidinho, tem alguma É, coisa meio voltada pro meu lado esquerdo aqui. é, Cara, e o que é mais interessante, ele não só trata, tipo, de uma crítica à Revolução, porque nós vemos que, de fato, ele está fazendo uma crítica à Revolução Russa. claro. Uhum. Mas não é só uma crítica à Revolução, mas ele também mostra como surgem as sociedades, como Sim. se forma a cultura. Porque ele fala sobre a implantação de leis, de mandamentos, que nós Uhum. lemos aí. São Sim. 7 mandamentos que vai permear o que é para ser, na verdade, fundamentais para todo o animalismo. Sim. Só que, pelos porcos serem mais espertos, foca nisso, gente, foca nisso. Que o resto dos animais só foram dominados porque não tinham o mesmo conhecimento que os porcos. Só os porcos sabiam ler e escrever, só os porcos tinham conhecimento, os trâmites, todos os conteúdos. O resto dos animais, o máximo que sabiam era ler pequenas palavras ou às vezes só a letra. Sabia só da A ao C, Uhum. A, B, C e não sabia o resto. É interessante que Então, eles isso. até começam, né, a ensinar os animais, só que de um momento para frente eles param com esse ensino, né? Então Uhum. os animais que aprenderam ali aprenderam, os que não aprenderam não aprenderam e eles não dão continuidade Não, a e isso, ensino. e isso mostra muito na história, porque as pessoas, principalmente do Brasil, a história do Brasil. Sim. E eu consigo perceber que qualquer história é assim. Uhum. No Brasil, lá atrás, as pessoas escolhiam entre trabalhar ou estudar. Exatamente. Por isso que ele mostra essa sensação de que eu estou tentando ensinar, mas vocês não estão conseguindo aprender, então só trabalhem mesmo. Trabalhem. Vamos focar no trabalho. Isso. Daí é o trabalho pesado. E daí é o que eles conseguem dominar com mais força, né? Consegue. Aí todas as vezes que eles tentavam contestar alguma coisa, mas isso parece que tá errado. Não, mas veja bem. Aí eles começavam a falar, daí tinha aquele outro, cara, eu sempre esqueço o nome daquele outro porco. Squealer. Hã? O Squealer. Isso. Skrill, ele pega e fala, ele é o que persuade, né? Que sempre tá trazendo, não, é o intérprete das Ele é a leis ali. comunicação do bagulho. Ele que é o... Ele é o porta-voz do Napoleão. Sim. Aí ele começa a sempre trazer pontuações, não, veja bem, é porque a lei fala assim, dessa forma. Aí passava um tempo, quando eles olhavam para ler a lei, os mandamentos, eles percebiam que tinha um acréscimo, que parece que eles não tinham lido antes. Mas a verdade é que foi esse Skiller que pegou e foi lá e acrescentou, que depois ele vai mostrar na história que ele estava com a tinta branca, ele caiu até. Exatamente. Uhum. E o único animal que percebe isso tudo é o burro. É o burro. É o único animal. E o burro não fala nada. E o burro não fala nada. É interessante, cara, porque é muito parecido com a sociedade que a gente vive, né? Os porcos são os inteligentes e a gente somos burros. E nós somos burros, nós sabemos, nós entendemos aquilo que está acontecendo e muitas vezes a gente não fala. É que, na verdade, assim, o que acontece é que os porcos, eles começam a enxergar em algumas atitudes dos homens, né, em algumas práticas de vida, algum benefício para si próprio. Algum conforto, alguma melhoria, como quando vai acontecer quando eles saem, né, do chiqueiro e vão morar na sede.
né? Ali eles já quebram uma série de mandamentos. Não dormir em Uhum. cama, que é muito interessante, porque Daí ele quando, coloca com lençóis. eles vão... Os animais descobrem que os porcos estão dormindo em cama, né? Eles vão falar, mas peraí, o mandamento não era esse. Eles correm até onde está escrito os mandamentos, né? Que é no celeiro. E lá, depois de Uhum. não dormir em cama, vírgula, tem um com lençóis. Uhum. Então, né, o Squidward vai dizer, camaradas, nós não estamos dormindo Em em camas com camas com lençóis. Nós só... lençol, né? Vocês também dormem em cima de feno, em cima de palha, também é E considerado é cama. cama igual. Cara, o que mais me irrita nos porcos é essa coisa de nós estamos pegando esse trabalho árduo, inúmeras vezes, Uhum. né? O próprio Napoleão vai dizer, a gente não queria estar fazendo isso, né? Sim. A gente não queria tá tendo esses privilégios, mas como a gente Uhum. trabalha com a mente, é muito mais cansativo do que o trabalho de vocês, nós que somos a alma da revolução, nós precisamos viver Uhum. bem. É como acontece, que é a primeira treta que acontece, né, depois que eles expulsam o senhor Jones, que as vacas ali, eles tiram o leite da vaca, é que o leite some. Uhum. O leite vai sumir, o pessoal fica preocupado e lá na frente vai descobrir que o leite estava sendo colocado no meio da ração dos porcos. Dos E eles porcos. mesmos vão dizer que muitas das vezes eles colocavam, o senhor Jones colocava o leite no meio da ração de todos. Agora é Uhum. só um privilégio dos porcos. Dos E, porcos. A e, e o Vanessa que. aqui, ó. Tem um filme desse livro. Tem um filme, mas pelo amor de Deus, leia o livro Leia o primeiro. livro. Leia o livro. Leia o livro Porque primeiro, depois você... ó, Vanessa, uma experiência. Todos os filmes que eu assisti, depois eu li o livro, eu me decepcionei extremamente com o filme. Não tem Uhum. nada a ver, leia o livro. Depois você assiste o filme, que daí você vai ter uma visão mais crítica ainda. Mas voltando, Sim. né? E é interessante que, tipo, o porco vai dizer, né, o Napoleão, nós nem gostamos de leite. Tipo, a gente não gosta. A gente tá Não, isso fazendo é esse horroroso o sacrifício. leite. Então, e aí que começa, cara, você perceber que os privilégios, o poder começa a subir a cabeça. No entanto, que eles vão começar a pegar as maçãs, né? Toda maçã que cair não vai ser para nenhum outro animal, vai ser para os Uhum. porcos. Né? Então, eles começam a ter esses privilégios e colocar na cabeça dos outros animais que, tipo, é um fardo ter esse privilégio. Uhum. Ai, que droga, que eu vou ter que dormir numa cama confortável enquanto você vai ter que Ai, dormir no chão. que droga, eu tô comendo bem, tô comendo uma pizza aqui, tô tomando uma cerveja. Exatamente. É uma informação, né? A gente sabe que hoje alguns países do mundo são comunistas, declaradamente. É o caso da conhecida Coreia do Norte, né? Do nosso querido Kim Jong-un. Uhum. Lá, muitas leis Amado. que é amado, muitas leis que O o Trump sobrenome que dele é ama ele. Napoleão. Trump ama ele. Muitas leis que existem no país, o próprio líder supremo, como ele é chamado, não segue. Por exemplo, existem apenas 7 cortes de cabelos autorizados pelo exército, né? Pelo partido, né? Por ele. E o corte de cabelo dele não está dentro Uhum. desses 7 permitidos. Então a gente percebe que realmente, cara, com o poder vem essa sensação de estar acima da lei. E fica muito claro isso no livro. Não, a gente está acima disso. A gente precisa. Vocês não precisam de leite porque vocês não usam a mente. Vocês não precisam dormir em Uhum. cama porque vocês só usam a força do corpo. A gente precisa. Então fica aquela Uhum. coisa, né? Eles queriam que o homem tirano saísse, mas colocam no lugar um outro governo e é tudo governo, tudo governo, tudo Uhum. governo. O que é mais louco, Matheus, é como os porcos fazem da seguinte forma. Você falou até que eles vão lá, colocam o trabalho pesado e macio para cima do... Mas Uhum. como eles conseguem tratar com que eles se sintam bem? Porque eles falam bem assim, o livro trata bem assim, e eles estavam felizes. Sim, Felizes por estar comendo aquilo que trabalha por conta dessa sensação. Mal sabia da perspicácia dos porcos. exatamente. Mal sabia. É, Então, os porcos quebravam todos os mandamentos. Já é spoiler aí para quem vai ler o livro. Os porcos vão quebraram quebrar tudo, todos os mandamentos. tudo. Tudo, tudo, Exatamente. tudo, tudo. Mas eles sempre vão passar por cima e vão dar ideia para eles. Não,
Vocês querem que o Sr. Jones volte? Você quer que o humano tome o poder novamente? Cara, isso é forte, porque eles ameaçam os animais, né? Tipo, ah, tá bom. Se vocês não querem que a gente viva assim, então o Sr. Jones vai voltar. Né? Uhum. Ah, igual você disse, eles enganam. E isso, cara, me deixou muito irritado nos últimos capítulos, cara. Porque, principalmente ali depois, Mano, desculpa. me deixou muito Mas irritado. eu terminei o livro querendo que Napoleão virasse bacon, mano. Ou a pururuquinha, né, cara? Porque, cara, que Mano, monstro, que cara. raiva que eu tenho. Eu fiquei muito indignado, cara, no final, porque, assim, principalmente, spoiler, alerta de spoiler. Nossa sociedade atual purinha. Vanessa, você não tem noção, Não, né? é Parece que eu tava total, é lendo, total. parece que eu tava lendo o livro e se eu pegasse um jornal de hoje é a mesma coisa. Os privilégios para a classe que tem mais poder, né? Aqui na Revolução dos Bichos, eles são, fica tudo centralizado, né? O poder Uhum, executivo, o legislativo e o judiciário. Então eles uhum. criam leis parecido com algum, né, tribunal aí que cria Algum lei, S por aí? algum S, e depois cria outra lei para descumprir a lei que eles implantaram. Que Uhum. é, por exemplo, quando eles descobrem que os animais, o exemplo que eu dei, estão dormindo na cama. Não, mas peraí, não é a cama. É cama com lençol. Né? Uhum. Ah, mas ele roubou e tá preso. Não, mas não roubou tanto assim também. Né? Uhum. Teve um certo dedo de um juiz aí que a gente acha que tá errado. Então, é um Aquela totalitarismo crítica de gigantesco. leve. De leve, ó, Gabi, eles Eles manipulam muito as manipulam as pessoas. pessoas, principalmente aqueles que não têm leitura. Claro, é É por óbvio. isso que é a nossa briga, né, Jonatas? Cara, gente, procurem o conhecimento. Procurem conhecer. O Jonatas fala uma frase que é muito profunda. O saber é poder. Uhum. Né? A gente ouve muito hoje assim, conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro que não é uma frase do presidente, é uma frase da Bíblia. E essa Uhum. verdade é em todos os sentidos. É em todos os Boa. sentidos. A primeira coisa que eles vão fazer mais para frente, falando em manipular, eles vão dar ensino somente para os porcos e o próprio Napoleão é quem vai dar aula. Uhum. Então é tudo É. censurado. Ó, eles têm controle nos livros, eles têm controle da informação, eles têm controle das construções. Todos os dias o Squiller vai lá e fala: não, vocês estão comendo pouco, mas ó, a produção aumentou em Sim. 200%, Eles sempre 300%. trazem só que é falso, né? Eles sempre trazem informações que agreguem a ele. O Sim. povo perece por falta de conhecimento. Perfeito. Mas, É Oséias. É o livro de Oséias aqui. O povo perece por ponto falta de alto. conhecimento. Exatamente. E o que é mais louco, eles falam bem assim, que agora nos tornamos uma república. E a Uhum. república se trata de democracia. Olha que doideira. A república se trata de democracia. Então vamos fazer uma votação então aí, vamos eleger o presidente. O único candidato era Napoleão. Parecido Então com te um lembra? período aí entre 64 e 85, aí, mas bem parecido. Vamos votar, vamos ser democráticos, Sim. né? Todo Não, mundo vai votar. e sabe o que é pior, cara? O pior é que eles começam todo dia levando, aos domingos, né? Todos os domingos levando a votação, a maioria escolhia. Uhum. E depois que acontece a treta, né? Que o Snowball, ou o Bola de Neve lá, quer construir o moinho, é o moinho, né? Eu não lembro agora a frase que eles usam. Que ele Sim, usa. é o moinho de vento. O moinho de vento, que ele quer construir o moinho e Napoleão não quer, daí a maioria vota. E quando o Bola de Neve vai ganhar, que ele pega e dá no pé, né? Porque Napoleão tinha uma carta debaixo da manga, tinha o poder Sim. armamentista para ele, tinha as armas, Uhum. né? Porque os animais estão totalmente indefesos. Ele tirou todo tipo de ferro dos animais, até mesmo o texto vai dizer que estava faltando ferro para as ferraduras. Uhum. Então os animais estão totalmente indefesos. Todo o sistema comunista, não só comunista, ou que quer implantar uma ditadura, a primeira coisa que faz, cara, é tirar a arma do povo. Uhum. Entendeu? Então, mexe no conhecimento e mexe naquilo que é defesa pessoal. Arma é defesa pessoal. Então, eles tiram isso do povo. E o que acontece? Ali ele bane a tal democracia que existia. Não, a partir de hoje, somos nós que vamos criar as leis e um comitê especial.
né, Uhum. formado apenas por porcos, é que vai decidir se a lei começa a vigorar ou não. E eu disse para você na terça-feira que eles dão uma falsa sensação de democracia, né? Aham. Vamos achar que eles têm direito de votar em alguma coisa, de escolher alguma coisa, quando na Uhum. verdade não tem absolutamente nada. Nada. Sim. Uma grande ilusão. Ó, lendo o último capítulo aqui, desculpa o spoiler, gente, pelo amor de Deus. Mas lendo uma parte do último capítulo, cara, essa frase aqui foi pancada. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Ó, você vai. Absurdo, cara. Pega essa daí. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Aí no final a gente vai ter a volta de tudo. A volta do homem tirano. Que eles vão dizer que a gente não sabia. A gente não queria falar isso, mas tudo bem, né? Ó, Vanessa, democracia. A live está incrível. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Beijão. A Gabi, A até Gabi, os ó. votantes. Bem por aí. Não vou falar aqui porque a Bem por aí. gente é muito isento, né? É que, na verdade, assim, cara, as pessoas às vezes olham pra gente, cristão, né? Não, já tem uma tendência a ir contra. E eu conversava com uma amiga, e ela é ativista de causas políticas ao comunismo, né? E eu perguntei pra ela, Uhum. você já leu Revolução dos Bichos? Aí ela falou, já. Eu falei, o que você achou dela? Não, aquilo ali é claro que foi tudo muito fantasioso. Só que Óbvio. você pega a história. Claro, gente, é claro que não existiu nenhuma fazenda na Inglaterra que os animais tomaram Uhum. conta. Mas a ideia que o autor quer passar ali é muito clara. Você compara com, igual o Jonas falou, é claro que é uma crítica à Revolução Russa. É óbvio. Isso é Uhum. muito. Todos os passos que acontecem, todas as leis quebradas, até mesmo os nomes, né? Dá a impressão de Stalin e dos O outros Trotsky. personagens. Exatamente. Então, é um livro mesmo que fica muito entendível, não tem como não entender. Igual você estava falando no Sim. final, né? Na questão de todos os animais são iguais, e eu te cortei, pode continuar aí. Todos os animais são iguais, mas. Calma aí que agora até perdi aqui. Mas alguns são mais Calma. iguais. Foi. Mas alguns animais são mais iguais do que outros. Então, você Então não é pega igualdade. justa. Então, não é igualdade. Então, que igualdade é essa que nós temos? É. Porque assim, ó, eu penso dessa forma. A gente sabe que George Orwell escreveu isso em torno de 1950, eu acho, se eu não me engano. Tem Foi. alguma coisa aqui, pera aí. Acho que eu consigo ver aqui. Na parte pré-textual. Ele escreveu em torno de Ah, ano de 1945. publicação 1945. Foi em torno disso aí mesmo. 5 anos antes dele morrer. Isso. Exato, exatamente. E ele estava morando na Espanha. E Sim. na Espanha, nessa época, eu estava olhando a história, era um movimento comunista, era um movimento de esquerda, que a gente conhece hoje. Era um movimento totalmente comunista. E ele sendo socialista, que nós sabemos que George Orwell era socialista, ele fica Anarquista, né? Também. assustado. Sim. Ele fica assustado. Porque ele Exatamente. fica, não, gente, mas não é isso. Não é isso que é o nosso pensamento. Não é essa a ideia do velho major. Não é essa a ideia do velho major. A ideia do velho major é que todos sejamos livres, possamos comer daquilo que produzimos e Sim. não sejamos mais dominados pelo homem tirano, pelo Uhum. homem que o usurpa do poder. E vocês tornaram um outro poder e vocês estão felizes com isso. Então, calma, eu não estou entendendo. Aí, que até passa um tempo, ele faz essa crítica à Revolução Russa, fazendo essa revolução dos bichos. Matheus, se eu perguntasse para você, cara, é, imagine um público, Uhum. imagine um público, é obrigado a cantar, obrigado a cantar todas as músicas que eles fazem, é obrigado a marchar do jeito que eles marcham, e é obrigado a trabalhar 3 vezes mais do que a sua capacidade, em algo que você ainda não sabe muito bem para que é o moinho dos ventos, no caso. Uhum. No fim das contas, em troca disso, você recebe
uma mixaria pra você comer. Uhum. Qual que é o teu pensamento em relação a isso? É uma coisa boa porque você está comendo? Ah, não, o robô mais fez? Ou, ou você ainda tem aquela ideia, por mais que o velho Major, sabemos que é um socialista, mas você ainda tem essa ideia de que, caramba, a gente pode mais. Qual que é o teu pensamento? Agora, uma análise crítica sobre isso. Cara, uma análise crítica, vamos lá. Eles usam muito, né? Os porcos vão usar muito dessa questão de comparação, né? Ah, mas vocês têm pouco, mas vocês são livres. Uhum, Ele vai dizer isso muitas vezes. Vocês são pouco, mas hoje vocês são livres, vocês não são mais escravos, os homens não dominam mais, e a gente que está no comando. Só que a liberdade deles é uma liberdade ilusória. uhum. É uma Porque utopia. 4 porcos, por questionarem uma decisão de Napoleão, foram estraçalhados pelos cachorros, na frente de Uhum, todo mundo. Cara, e isso eu acho um dos pontos mais, assim, cruéis do comunismo, cara. Eles não precisam bater em você, Jonatas. Eles não precisam bater na tua família. Eles pegam alguém e matam em praça pública e, tipo assim, o recado tá dado. uhum, Sabe por que eu sempre digo, sabe por que o comunismo não dá certo em lugar nenhum e nunca vai dar? Porque o poder cai na mão de uma pessoa. Só. Ah, uhum. por mais que mas a pessoa pense, o porco, o Napoleão, né? Não, ele tá pensando em todos nós, ele se preocupa com todos nós. É interessante, cara, porque igual foi dito aqui pela Vanessa, né? Que parece muito com os dias de hoje. Cara, Uhum, eles criticam os homens que ali representa até um certo poder capitalista, né? Fica uhum, subentendido ali. Só que no final das contas, eles vão abraçar esse capitalismo. uhum, Por quê? Ele vai começar a vender os ovos, ele vai começar a vender o leite, ele vai começar a vender feno, ele vai receber os outros seres humanos dentro da fazenda. Então, aham, eles abraçam um sistema antigo. É isso que é o pior. Volta sim. a ser como era, mas não volta com um ponto de igualdade. Os porcos ainda continuam sendo ali os que estão no topo, né? Se eu posso assim dizer. Uhum. O que eu achei mais triste no final, Jonatas, é aquela declaração que os fazendeiros dão ao porco. Eles parabenizam ele e dizem assim, cara, você Top. tá de parabéns. Por quê? Porque eles estão trabalhando até a exaustão e você não tá dando alimento suficiente para eles. E sabe o que eu fiquei mais impressionado? É que eles respeitam você. É que eles têm Uhum. medo de você. E você conseguiu fazer o que a gente não conseguiu. Cara, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Agora, sendo bem crítico mesmo, né? Até puxando um viés político, porque esse livro tem um viés político. Uhum. O comunismo, os que estão no poder, eles riem da cara da sociedade. Eles riem da cara do seu povo. A gente pega aqui próximo a nós a Venezuela, que está uma situação lastimável, crítica, onde o líder, né, o Maduro, que de Maduro não tem nada, vai para Dubai comer no Um restaurante porco? mais caro do mundo, onde um prato chega a US$ 25.000, enquanto dentro do seu país um salário mínimo não dá para comprar um pedaço de frango. Um Então, papel higiênico. exatamente. E tem gente que ainda não, porque o comunismo, vamos fazer o nosso comunismo, não dá certo. Não dá certo. Por que eu critico tanto o comunismo, cara? Porque em nenhum lugar do mundo deu certo. Uhum. Você pega a história. Quando o muro de Berlim caiu, para que lado o povo correu? Pro lado comunista ou pro lado capitalista? Não estou dizendo Uhum. que o capitalismo é uma Uma maravilha. maravilha, Não. entendeu? Tenho minhas críticas ao capitalismo. Mas É o homem tirano. É o homem gente, tirano da mesma forma. Os dois extremos têm um homem mas tirano. qual que é o problema disso tudo? O homem tirano, né? Dava condições aos animais. Ó, que você vai produzir, a gente vai pegar o que você produziu, a gente vai vender e vocês vão ter uma parte para vocês. Hoje em Uhum. dia não tem abundância, né? Mas tinha para sobreviver. Depois que a revolução aconteceu, entra um líder no poder, que é tudo para ele. O texto vai dizer que eles engordaram e os animais estavam fracos, Sim. O estavam outro engordou tanto que não tava conseguindo nem enxergar nem direito. enxergar, o Squealer miserável. Então, Uh, imagine, cara, isso
O O exemplo de exemplo Cuba de também é Cuba a também. mesma coisa. É a mesma coisa. Nós estamos falando de um mal que existe. Cara, que não é nem questão de ideológica, é questão histórica. É questão de resultados, né? Sim. E, no entanto, que os fazendeiros vão falar lá no último capítulo, cara, a gente vai implantar o que vocês fizeram aqui na nossa fazenda. Uhum. Você entendeu? Por quê? Porque vocês são os líderes e ninguém tem coragem de bater de frente com vocês. Então a gente vai implantar na nossa também. Vão comer pouco e vão trabalhar até quase morrer. Qual é o Uhum. problema? O que acontece ali? Eles descartam aqueles que não têm mais serventia. Cara, eu quase chorei, cara, com a morte do Boxer, cara. Cara, quando eu mandei pra Chorei, você, Boxer! Não, e a gente tá dando spoiler, né? A gente tá, nem leu. Cara, cara, mas quando chegou na parte do Boxer, quase mano, chorei. eu parei de ler. Eu Foi parei muito de ler. Eu triste, fiquei um cara. tempo assim, Porque remoendo. o pessoal entender, né? Boxer era o cavalo mais assíduo. Ele tinha duas máximas, né? Vou trabalhar ainda mais. E Napoleão tem razão. Aham. Ponto. Quando ele tem uma nova invasão, né, os humanos liderados pela fazenda Foxwood, se não me engano, entram, né, tem Uhum. guerra, tem aquela coisa, destroem lá o moinho de vento de novo, e daí Boxer se machuca, ele tá próximo da idade da aposentadoria, começa a ficar velho. O que E acontece? Ele ninguém se fica velho, aposenta no ninguém se Partido aposenta, Comunista. exatamente. Caiu, pá, cansou. Ao invés do Napoleão cuidar dele, vai mandar ele para um abate e vai mentir pro povo ainda. Não, gente, vocês entenderam Uhum. Que tá indo errado. pro médico. Cara, o que eu fico mais assim abismado com o que o George Orwell trouxe é a questão do controle da informação, do controle da mídia, né? Uhum. Ó, tem lá a fazenda Foxwood, não quer comprar as madeiras. Ah, não, porque eles não prestam, eles são ruins, não sei o quê. Depois que eles compram, não, vocês entenderam errado. Eles são bons, eles são legal, né? Sim. Eles são nossos parceiros. Então sempre eles dão um jeito de manipular a informação para que chegue no povo do jeito que eles querem. Uhum. Eles manipulam totalmente. Por exemplo, quando o coitado Bola de Neve lá sai correndo desesperado, tudo que acontece na fazenda vão colocar a culpa nele. Sim. Ah, quebrou uma janela, foi ele que veio aqui. Até as Ah, foi vacas. bola de neve. É pra você ver Vê o a poder. noite aí, Não, é pra escondida. você ver o poder da mente. As vacas vão dizer que juravam que durante a noite ele entrou lá no curral e tirou o leite Aham. delas. Ó, a Gabi Globo, né? É A bem gente não por tá aí. falando nada. É É você que bem tá por aí. falando. Então, assim, uma visão crítica e para encerrar. Cara, é realmente algo que ainda acontece. Fica muito claro aqui que o comunismo, quando implantado, ele é de um líder para o líder. Chega até a ser, cara, eu fazia até aqui a Bíblia diz, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus. Uhum. No comunismo é a mesma coisa, só que pro líder, dele, por Pro ele, para líder. ele. Tudo para ele. Acabou. Uhum. Entendeu? E ri ainda da cara dos animais. Não, eu pago pouco mesmo e trabalho até a exaustão. Uhum. E se duvidar, morrem por mim ainda. Né? Porque criam essa coisa de que, não, ele é um herói. Isso fica muito claro, né? Não, Sim. o camarada Napoleão é um herói. É o herói. É um E até o herói. boxer é assim, né? Exatamente, porque cria-se dentro da cabeça deles essa ilusão de que, não, cara, a gente está onde a gente está hoje por conta do nosso líder. Então, é uma sociedade triste. O final do livro é muito triste. Eu achei muito triste o final do livro, porque você vê que os animais lutaram tanto para entrarem dentro de um regime que não tem como sair. George Uhum. Orwell morreu sem ver o fim do comunismo, sem ver o fim da União Soviética. Sim. Então, morreu jovem, 46 anos. Então a gente pode dizer que, cara, ele deu o final que ele esperava para a época. Uhum. Não existe saída. Tudo Sim. voltou a ser como era, mas de uma maneira ainda pior. Cara, e o que mais me tocou em relação à história de boxer é porque eu poderia muito bem chamar o boxer um ativista. A gente nem deve ligar para um ativismo. Sim. Só que esse ativismo de boxer, ele é ingênuo, cara. Ele é totalmente ingênuo. Ele tem essas duas máximas de eu vou trabalhar cada vez mais e Napoleão tem razão.
ele tem essas duas máximas por conta da ingenuidade, porque ele foi enganado, que Uhum. ele não sabe ler. Ele parece que ele sabe duas letras só, se eu não Ele me engano. sabe o ABC e o ABC, 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 D e E. É, E quando ele gravava as outras, ele esquecia as ele primeiras. esquecia as primeiras. Então não tinha como. Então não tinha como. Então ele era um dos mais ingênuos, um do mais desinformado, mas era um mais robusto, mais forte, o que sempre estava disposto, o que estava prontamente ali. Toda hora que Napoleão falava, ele estava junto. Os Uhum. trabalhos mais pesados eram dele. Ele acordava Então, uma o que hora mais. antes para trabalhar, só ele. Uhum, só ele. Então, para mim, eu vejo isso até a classe trabalhadora e eu fico pensando, caramba, cara, os caras acordam super cedo, os caras vão para cima, trabalham, se desgastam, lutam por uma aposentadoria utópica e vão para cima e tal. Me lembrou muito os avozinhos da vida Uhum. que trabalharam, me lembrou muito meu avô, cara, eletricista, e trabalhou até depois da sua aposentadoria para continuar tendo o sustento dentro de casa. Então, essa é a ideia que se tem de boxer, de que boxer trabalhou até sua morte. Cara, o Napoleão leva ele pro matadouro, mano, pro abatedouro, eu É fico triste. pensando, caramba, velho. O cara que, nossa, se prontificou. A frieza, cara, de Napoleão. A frieza de Napoleão de É pegar triste. um cavalo que estava sempre pronto, que lutou. Ele que fazia os trabalhos mais pesados para Napoleão. Tudo que Napoleão pedia do mais pesado é ele que fazia. Ele fazia. Ele era o famoso do andar uma, vou andar duas. É o famoso da uma milha darei duas. E ele sempre fazia isso. Aí chega a parte que ele já está fraco, os seus cascos estão fragilizados. E aí o Napoleão manda, eu esqueço o nome esse Squealer. porco. Squealer. Squiller. Ele manda Squiller falar que vai levar pro médico, enfim, para tratar dele. E o que é mais louco, que é que eles veem assim, escrito abatedouro, tal, levam para abatedouro. E quando eles voltam, é o seguinte: Boxer não resistiu, a gente tentou de tudo. É, Milena, é triste. É É, pesado. Milena, o negócio é terrível. Isso A é Vanessa terrível. falando que cruel. É cruel. Eu não chorei, eu não sei como eu não chorei, cara. Cara, eu fiquei muito triste, porque assim, o triste é o seguinte, o burro, né, eu esqueci o nome dele agora, ele que lê, né, que é um abatedor, eu vou até achar aqui o nome dele aqui depois, Uhum, ele fica maluco, né, e chega correndo e fala, gente, corre aqui, vem aqui, porque sim. leiam o que está escrito ali, abatedouro de cavalos, né, confecção de alguma coisa com pó de ossos, couro e tal. Uhum, E é interessante que ninguém aparece, né? Squiller não aparece, Napoleão não aparece, nenhum dos porcos. E quando vem a notícia de que o Boxer morreu, Napoleão vai aparecer, né? sim. Squiller vai dizer não, o nosso líder, o nosso camarada Napoleão mandou ele para melhor médico, gastou com ele. E olha isso, cara. E antes de morrer, essa foi a frase deles: digam aos meus camaradas que trabalhem ainda mais e que Napoleão tem razão. Uhum, Tipo, cara, isso é muito cruel. Igual, ó, no momento que a gente vive, Jonatas, a gente tem o costume e eu discuto muito com as pessoas, principalmente na internet, e hoje eu parei de postar sobre política porque é complicado. A questão de posicionamento político. Nós temos dos dois lados, né? Temos os mortadela, né? E temos os bolsominions, né? Dos dois sim. lados, para não polarizar. E eu acho que é muito complicado essa idolatria dos dois lados. Uhum, É triste porque é exatamente quem é o boxer. É o trabalhador, é o cara que faz a causa sua vida, e quando morre, ninguém nem sabe, tipo, ninguém dá bola, acabou. até na morte do boxer o cara lucrou. Isso que é o pior, você entendeu? Tipo, sem Uhum, sentimento nenhum. O boxer ele não conseguia falar, né? Ele não conseguia. O texto vai dizer que toda hora ele parava e tentava colocar os pensamentos em ordem para montar uma frase, montar uma pergunta. A uhum, única vez que ele vai questionar é quando
matam os animais, né? Que ele fica, tipo, Sim, que daí, de novo, o Squealer vem, não, o mandamento não é esse, o mandamento é nenhum animal vai matar o outro sem motivo, sem razão, sim, tem razão. já tem uma Se tiver mudança. coligado com um homem tirano. Exatamente. Então é triste, cara, porque é exatamente o que acontece não só no comunismo, mas como em qualquer outro regime totalitário, qualquer outro regime ditador, cara. É, eles pegam alguém fraco que, porra, cara, acredita no cara e quando morre eles não fazem nem questão de transformar em mártir, né? Tipo, ah, não, o cara morreu pela causa, né? Não, Uhum, é um louco. Como se fosse descartáveis. É assim que estamos vivendo nos dias. Exatamente. sim. Quando eu vejo, cara, essa briga, Jonatas, na rede social, cara, um defendendo, um dizendo que é santo, o outro defendendo o outro dizendo que é santo. Eles procuram em posições políticas dois salvadores. Uhum, Entendeu? E tipo, e aí, cara? Você acha que eles estão importando pra gente? sim. É um pensamento até meio anarquista, assim. Você acha que realmente que o governo se É. preocupa conosco? É só você pegar as leis aí, cara. É só você pegar como vive. Por que eu sou tão contra o comunismo, cara? Porque o comunismo é uma doença, é um câncer, onde quem tá no topo ganha e quem tá embaixo, cara, morre. Uhum, No final, o próprio Napoleão vai aparecer andando de duas patas com um chicote na mão. sim. Né? O livro vai dizer Com que duas patas. Aí os outros porcos que estavam andando junto com ele, um tava até não conseguia andar direito. Eu ri essa parte. Que ele meio que não conseguia se equilibrar, ele pegou um bastãozinho e ficou andando como um velho, assim. exatamente. Cara, o mais triste disso tudo é que, tipo assim, ele tá com o chicote, os animais pensam em falar alguma coisa, mas não falam. Já não pode falar mais nada, Já né? perdeu totalmente. É uma liberdade até aqui. Até aqui você é livre. Não, daqui para cá Uhum, você não pode mais ser livre. Quem foi sim. esperto foi aquela, eu esqueci o nome dela agora, a Molly, né? Acho que é a Molly, É a Molly. a que foge no início e A no Molly vazou. ela foi a mais esperta, né? E o Bola de Neve que não aparece também, né? Mas ele teve que sair correndo por causa dos cachorros. Mas Sim. assim, enfim, é um E o livro que é mais louco, como excelente. também no meio dessa sociedade tem um religioso, né? Aquele que volta falando de uma cidade açucarada, de uma fazenda açucarada. Sempre tem um religioso no meio. E que assim, Sempre tem um e que religioso. ele não impede o carro, porque o pombo não, o corvo, né, ele não trabalha, Aham. não é impedido de falar e ganha cerveja todo dia. Sim. Então você percebe que, tipo assim, fica claro ali que o líder, ele escolhe quem vai falar. Não, você pode falar. Aham. Porque ninguém estava ouvindo a ele. Uhum. Por que cortaram a canção da Revolução, Animais da Inglaterra? Porque era uma canção que fazia os animais pensarem. Uhum. Porque você compara o hoje com aquilo que a canção quer dizer. Não, mas a canção fala de pastos verdes, né? De onde os animais serão todos iguais, mas a gente está vivendo uma sociedade totalmente contra. Então, Caótica. é interessante esse controle que os porcos vão exercer sobre os outros animais. E é perigoso isso. É perigoso, porque começa muito bem, mas no final não tem nada a ver com aquilo que o major pensou. E sempre começa muito bem, né, Matheus? Sempre. Sempre a ideia do que todos somos iguais, vamos todos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, e pelos deveres teremos a mesma proporção daquilo que trabalhamos. Essa ideia sempre será ilusória. Sim. Sempre será ilusória. Eu me lembro um tratado que eu li, um ensaio chamado do A Sociedade do Desempenho, Uhum. ou A Sociedade do Cansaço, como algumas interpretações trazem, que é do Byung-Chul Han. Ele traz uma crítica ao capitalismo, mas ele traz essa crítica ao capitalismo dizendo de que nem todos teremos a mesma energia, da mesma forma que nem todos somos iguais. Uhum. Então, ele sendo um socialista e trazendo uma crítica ao capitalismo, ele mesmo vai trazer esse papel. Capitalismo, nem todo mundo tem a mesma energia. Socialismo, nem todo mundo é igual. Então, somos iguais perante lei, somos iguais perante lei, em que tudo tem que ser conforme os mandamentos, os 7 mandamentos do animalismo, Sim. porém, não somos iguais em identidade e não temos a mesma energia. Uhum. Então,
ele apresenta esses 2 pontos e eu trago até essa pontuação com a Revolução dos Bichos. Porque mostra, se você quiser olhar para os 2 pontos, você consegue ver as críticas nos 2 pontos. Tanto o capitalismo, que está apenas preocupado com as exportações, com o lucro que está entrando, que é o do porco, né? Que está entrando e todo mundo ali, como também a ilusão de todos somos iguais. Então parece que ele levanta essas 2 bolas aqui e fala assim, e aí, o que tu aceita? Sim. Qual das duas? O homem tirando ou o porco? Fala aí, escolhe. Uhum. Aí ele vai mostrar que os dois, no final, é a mesma coisa. Mesma coisa. E os animais vão falar bem assim, ó. E eu vou ler. Tô nem aí. Eu tô nem aí com spoiler. Cara, Eu vou ler o então, gente, isso é final. bom para vocês no próximo livro que a gente vai ler, vocês acompanharem. Vocês Sim. acompanharem para não acontecer isso de ter spoiler. Igual, a Vanessa participando bastante aqui, ó, ela falou, é fora da realidade. E elas por elas. Exatamente. É uma coisa Exatamente. ou outra. Ó, 12 vozes gritavam de raiva. E eram todos iguais. Sem dúvidas. Agora, o que havia acontecido com os rostos dos porcos. Olha o que aconteceu com os rostos dos porcos. As criaturas lá fora olhavam de porco para o homem, e de homem para o porco, e Uhum. de porco para o homem novamente. Mas já era impossível dizer qual era qual. Então é exatamente isso que ele está tratando. Que o homem já tinha a feição de porco, da mesma forma, na mesma proporção que o porco já tinha a feição do homem, mostrando Uhum. que não há distinção nos dois. Virou a mesma Porque coisa. todo aquele que assume o poder vai tentar te manipular de alguma forma. Exatamente. É claro que se a gente for comparar dentro da sociedade que a gente vive, da história, o capitalismo ele pode até ser cruel. Vamos ser sinceros. O capitalismo é cruel. Né? É onde você é aquilo que você produz. Uhum. Então, quanto mais você produz, mais você é. O capitalismo ele cria aquela mentalidade capitalista que a gente conversava esses dias, né? Por exemplo, eu tenho um celular. Amanhã lança o mesmo celular, só com uma função nova. Uhum. O que o capitalismo vai falar para mim? Só que com o WhatsApp agora. Então troque. Então é assim. Só que o problema, cara, que eu vejo no comunismo é que lá no capitalismo os animais trabalhavam, né? Tinham um alimento e tinham a liberdade. E claro que quando ficavam doentes não eram obrigados a trabalhar e tinham cuidado do Sr. Jones. Só que ali, no comunismo, não. Eles têm que trabalhar Não por teve uma causa. Nada. Eles têm que trabalhar por uma causa, por aquilo que o líder decide, e não abre votação, não tem escolha. Né? O líder, ele diz que é ruim, é aquela história de comunismo para você, capitalismo para mim. Entendeu? Eu sou o líder, mas para vocês... Porque, ó, não podia bebida alcoólica. Os porcos vão virar uns bebum. Vão ver Napoleão com cachimbo na boca. Então eles estão se transformando naquilo que eles mais temem. Isso que, tipo, naquilo que era mais reprovável para eles, é naquilo que eles vão se transformar. Então essa crítica ela fica muito evidente. Criticam muito o sistema capitalismo, mas quando assumem o poder, eles entendem que não tem como ter crescimento sem capitalismo. Você entendeu, João? Sim. Cara, tá, a gente tem o trigo, a gente tem a cevada, a gente tem o leite, a gente tem o ovo, tá, mas a gente não tem a areia, a gente não tem o cimento, a gente não tem o tijolo, a gente não tem o prego. Como é que a gente vai fazer? Né? A gente precisa ter o mínimo de relação. Ó, interessante que no mandamento dos bichos fala para não confiar em algo com 2 pernas. E a Bíblia também diz, maldito o homem que confia no homem. Exatamente. A única coisa que dentro do livro, o ideal da revolução era essa, né? Os animais trabalharem para si mesmos e não ter relação com o homem. Só que quando o tempo vai passando e Napoleão percebe que pode ter lucro com o homem, aí ele começa a investir no homem. Não, peraí, não é tão ruim assim. Né? É aquela história assim, cara, tipo, corrupção não é tão ruim assim, não. Né? Uma corrupção comum que está acontecendo muito hoje, né? Furar a fila da vacina. Mas tem que furar, né?
não é tão ruim assim. Não é tão Então, ruim assim. não é tão ruim assim. Então existe, fica muito clara essa ideia ali dentro do livro, né? Dentro do que o autor quis dizer. Mas para encerrar minha Sim. fala, cara, que eu acho que daqui a pouco já tá quase dando meia-noite, e já para pontuar mesmo assim, cara, eu daria uma nota 10 para esse livro, cara, sem dúvida. É uma leitura muito fácil, né? Cara, né, o Jonatas leu e quem leu sabe. Não é difícil de entender o que o autor escreve, Uhum. é muito claro. Você acaba se apegando com os personagens porque você se identifica com eles. Eu me identifiquei muito. Já Muito. falo pra vocês, não se apeguem a boxer, gente. Não, Vamos chorar. não se apeguem, porque você se identifica muito com o ideal, com o pensamento, com o que quer. Né? Você se irrita muito com a atitude dos porcos, e são mesmo os porcos que estão no poder, que estão ali. Uhum. Cara, Hoje você comeu uma percebe. pizza de bacon, mano. Mas comi com uma vontade. E você percebe, cara, eu acho que eu percebi isso, cara, que, tipo, eles fazem todas as leis em benefício próprio. Quando eles veem que a lei beneficia eles, eles vão lá e mudam, e mudam a Uhum. lei, né? E mudam a lei. E no final a bandeira fica totalmente verde, mostrando que não existe mais união, não é mais pata e chifres, né? É Sim. só verde, então não tem mais essa de união, né? E os porcos vão ficar ali no poder. Eu achei que merecia um final assim bem trágico para os porcos. Eu achei mesmo. Só que eu me confortei, Jonathan, sabe por quê? Porque daí eu lembrei daquela passagem que Jesus expulsa o demônio do Gadareno e o demônio vai para os porcos e os porcos se jogam no abismo. Falei, oh, Eu me conforto. Jesus, Obrigado, senhor. O aleluia. senhor é bom, pai. Mas enfim, galera, é um livro sensacional. Tá entre os 10 melhores da minha vida, sem dúvida, até hoje, cara. Sem dúvida. Gente, pra vocês que querem participar do próximo agora, é que a gente vai ler o box do George Orwell. E a gente começou com a Revolução dos Bichos. E o próximo agora vai ser de 1984. Então, se você quer participar desse clube de leitura, a gente vai fazer pelo Meet, tá? A gente vai fazer pelo Meet. Uhum. Então, você chama a mim no direct ou o Matheus, e daí a gente vai passar as instruções certinho de como que vai funcionar. Lembrando também que amanhã vai ter o sorteio do box do George Orwell e também do box Nórdicos. A gente vai fazer ou R$ 100 em livros na Amazon, tá? Então amanhã vai ter sorteio, vai abrir às 10h37 da manhã, porque eu sou muito exato. Olha só, esse cara é exato. Eu sou exato. Uma pontualidade britânica. Mas e lembrando também, Jonatas, falando pro pessoal, né? A gente tá falando bastante de comunismo, né? E eu vi que o pessoal gosta bastante desse assunto. Em maio a gente vai ter uma live, gente, muito especial. Muito especial. Pesado. A gente vai falar um pouco sobre o comunismo, sobre socialismo, né? E a gente conseguiu a participação, né, Jonatas, de 2 amigos meus que moraram na Venezuela, nasceram lá e vieram para cá, e eles vão vir contar pra gente um pouco do que é a realidade de morar na Venezuela. Então, para você que tem um amigo que defende o comunismo, fala para ele, cara, assiste essa live aqui, e se no final da live ele quiser ir para lá, eu pago a passagem dele de ida para lá, pra ele ficar lá. E não volta. Não volta. Já fica por lá, abraçado, junto lá com o poder de Napoleão, fala aqui no que. Vem cá, meu porcão. Cara, olha, se me chamar de... Agora, gente, ó. Mano, eu vou sonhar com esse Napoleão, mano. Cara, tem uma parte no livro, gente, que vocês vão rachar o bico. Eu chorei de rir. Ó, a Vanessa falando aqui, como faço pra participar do sorteio? Ô, Vanessa, é o seguinte, vai ter as regras lá na descrição, tá? Amanhã vai ter as regras lá na descrição. E você fica ligado, já ativa o sininho quando você terminar a live aqui. Você vai no meu perfil, ativa o sininho lá. Quando publicar, que já deixei programado já, quando publicar, você já vai lá e você vai ver as regrinhas do que você tem que fazer para participar. Gabi, essa eu não perco. Então não dá para perder. Essa vai ser brabo o negócio, vai ser legal. E a gente vai Gabi, por favor, participe com a gente do Clube de Literatura, que a gente vai fazer agora 1984. Olha, gente, a gente tem outros livros aqui já engatilhados aqui. Né? Vamos parar agora de falar bobagem, que o pastor Daniel entrou na live e agora tem que... O pastor Daniel entrou na live, agora tem que ficar de boa. Tem que ficar de boa. Irmãos, faremos uma... A gente tem outros livros, né? A gente está escolhendo, gente, com muito carinho.
os livros que a gente está trazendo para esse clube, né, Jonatas? Cara, são conteúdos mesmo, não é bobagem, é conteúdo mesmo. Conteúdo. É A gente já conteúdo está trazendo mais clássicos por conta disso. por bastante conteúdo. E a gente tem vários livros na lista aí. Mas participem, gente, desse clube de leitura, vai ser muito bom. A gente está dedicando, o Jonatas está inteiramente empenhado no local, inteiramente empenhado aí nesse clube de leitura. E o nosso desejo, cara, tanto meu, vou sim, agora vigia. Eu e o Jonatas, o nosso desejo é que as pessoas se despertem para ler e para ter o conhecimento. Nada melhor. Sim. Gente, a gente nunca vai ser enganado se a gente conhecer, se a gente saber. A maior arma do povo não é uma pistola ou um fuzil, ou é um livro. uma metralhadora, é um livro. É você ter o conhecimento. Ninguém vai te enganar se você tiver. A única coisa, cara, que a gente leva dessa vida é o que a gente aprende. É a única coisa. É a única coisa. Mas, galera, participe com a gente. A gente vai lançar mais pra frente, né, Jonatas? Provavelmente vai ser em maio, só essa live. Primeira ou segunda semana de maio. Então, vai ser 3 dias de live. No primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a história do comunismo, né? Como nasceu, quais são as vertentes. No segundo dia, a gente vai trazer esse casal. E no último dia, a gente vai trazer uma amiga nossa que foi fazer missão lá. Então, vai ser a visão histórica, a visão de 2 pessoas que nasceram na Venezuela e a visão de um brasileiro que foi para lá e, assim, viu o que aconteceu, viu as coisas para compartilhar com a gente. Beleza, gente? Sim. É isso aí, Jonatas. Clássicos pesadíssimos, live excelente, adorei a live, conteúdo, parabéns. Obrigado. Vi também que beleza. Gente, então participe com a gente vai começar agora 1984. Vai ser um arregaço, porque esse livro é muito top. Conhecimento é poder, diz Nayane Teixeira. É isso aí. Vamos lançar um desafio aqui, Jonatas. Você que está acompanhando a gente nessa live, você vai printar essa live agora. E você vai subir. Printa agora. Printa agora. Agora. Eu vou até segurar o. Vou até fazer um sorriso aqui, ó. Aí, beleza. 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 E sobe a hashtag conhecimento é poder. Beleza? É isso aí, que a Nayane postou. Conhecimento é poder. Bota lá. E menciona eu e o Matheus aí. E vamos pra cima, vamos aterrorizar essa classe que pensa que manda na gente. Vamos mostrar pra eles que a gente tem o poder, que a gente tem o conhecimento. Que a gente é porco, esse cara. Revolução já. Então aí no comentário, gente. Aí no comentário tá. Quer participar do Clube de Literatura? Me chama no direct. Que lá eu vou explicar tudo. O Introliterato entrou aí, cara. Poxa, o cara perdeu toda a live, mano. Que legal. Depois você segue ele lá, mano. Segue ele lá, Introliterato. Ele é top, cara. Beleza. Ele posta umas coisas clássicas lá. E filosóficas, inclusive. Olha, achei muito top, bacana. cara. Achei muito Maravilha. top. Gente, obrigado por vocês terem assistido a live até o final. Eu vi que o pessoal ficou aí até o final, comentando bastante. Muito legal. Foi 1 hora e pouco. Olha, eu vou deixar essa live no YouTube, linkado aqui no IGTV, e também ela vai se tornar podcast no Spotify, porque nós é chique. Beleza. Gente, obrigado. Quero agradecer aí o Jonatas por essa noite, por ter levantado essa ideia. A culpa é dele. A culpa é dele, desde essa ideia do Clube Literário. Agradecer todo mundo que participou aí. Vanessa, nossa, a Vanessa participou bastante aqui. Que Deus abençoe. Nara Córdova. A Gabi também. Gabi também. Gabi, segue a gente aí, entra com a gente nesse Clube Literário aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E o próximo livro, 1984, a gente vai lançar aqui, igual foi feita da outra vez, né, ali qual vai ser o cronograma, e o próximo vai ser no Meet. Então, um conteúdo exclusivo aí para vocês. Beleza, gente? Obrigado, Jonatas. Obrigado a todos, Deus abençoe. Estamos juntos. Abraço.